Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, mais uma vez estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós iremos estudar um capítulo muito relevante para a nossa formação espiritual. É o capítulo 43, em que André Luiz vai participar de uma conversação em que o ministro Benevenuto vai noticiar, esclarecer a respeito da sua presença na ambiência espiritual na Polônia, em 1939, em que se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Então temos diversos conteúdos importantes para que possamos viver segundo as orientações dos mentores espirituais. Então vamos orar. Fechemos os nossos olhos, mas abrir os nossos corações ao infinito de Deus. Pai amado, Senhor Deus, nos abençoe, nos envolva com a sua paz e que possamos sentir a tua doce presença, Mestre Jesus. Nos envolva com a tua coragem, com a tua esperança, e que possamos viver segundo o seu Evangelho. Fique sempre conosco, graças a Deus. Então, amigos, vamos para o primeiro slide. Amigos, nós estamos na primeira página com a descrição do capítulo, livro Nosso Lar, capítulo 43, de nome Em Conversação. O livro Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje nós iremos estudar um conteúdo muito interessante, em que um ministro de regeneração chamado Benevenuto, ele visita a Polônia. Eles se encontram no ano de 1939. Na realidade, o capítulo 43, de nome Em Conversação, é a continuidade dos conteúdos dos capítulos anteriores. E Benevenuto, que é um ministro do Ministério de Regeneração, esclarece aos amigos, entre estes Lísias e André Luiz, lembrando que eles se encontram ainda no recinto, no ambiente em que houve aquele encontro da palestra, dos estudos dirigidos pelo governador da colônia espiritual Nosso Lar. E Benevenuto, ele está esclarecendo que ele fez uma visita à Polônia em plena Segunda Guerra Mundial, e no mundo invisível ele descreveu situações horrendas em que os soldados ao desencarnarem, estavam em situações lastimáveis em seus perispíritos, e alguns deles até eram capturados, eram envolvidos pelas trevas. Enfim, são situações em que ele descreveu o ambiente espiritual na Polônia, no mundo invisível daquele território. Então, amigos, vamos estudar estes conteúdos, estas orientações do ministro de regeneração chamado Benevenuto. Então, vamos para a página 2, slide 2. Temos aí temas do capítulo. Primeiro item é ministro Benevenuto, da qual já antecipei algumas informações. Lembrando que André Luiz se encontra no recinto, no Salão Verde, um ambiente encantador, e após o encontro do governador de Nosso Lar, este ministro de regeneração, chamado Benevenuto, resolveu noticiar a sua visita no território da Polônia no início da Segunda Guerra Mundial. E ele está descrevendo, informando, noticiando as situações
que estão ocorrendo no mundo invisível, no mundo espiritual daquele ambiente. E ele foi indagado a respeito de algumas situações, o porquê que o povo, a civilização europeia, tão avançada em termos materiais, não evitou tal guerra. E o ministro explica aos amigos, na colônia espiritual Nosso Lar, que não basta as pessoas acumularem conhecimentos sem a razão em Cristo. Temos aí então, amigos dos estudos, o item 2, que é o raciocínios em Cristo. Tais raciocínios em Cristo, ou seja, a razão em Cristo, permite que nós tenhamos um certo controle em nossa razão. Lembrando que nós já estudamos em algumas vezes a questão do Livro dos Espíritos, 75, item A, que diz que Allan Kardec pergunta por que a razão não é um guia infalível. Eis a pergunta do professor Allan Kardec. E o Espírito Superior responde, dizendo o seguinte, a primeira parte para o nosso estudo, diz que a razão seria um guia infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo egoísmo e pelo orgulho. Isto é, amigos dos estudos, a própria questão 75, item A do Livro dos Espíritos, explica que a nossa razão ela pode ser falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Como diz a resposta, seria um guia infalível se não fosse falseado pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, a nossa razão ela pode estar sendo falseada pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa natureza ainda inferior, em que nós identificamos mais o mundo material, o mundo imediato, o mundo transitório, do que o mundo eterno, o mundo espiritual. Então, o ministro está explicando que a civilização europeia não iluminou sua razão. A civilização europeia atrofiou, aniquilou a razão em Cristo. Que em Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus, a nossa razão ela é equilibrada, prudente, ela respeita a vida humana. E temos também no terceiro item, da página 2, temas do capítulo que estamos estudando no momento, o item 3 é o tema O Espiritismo, em que o ministro Benevenuto ele vai explicar, através de uma indagação de um grupo de amigos espirituais que estão indagando ao ministro a respeito dessa visita que ele fez na Polônia, no território da Polônia, na Europa, em que ele viu, ele percebeu no mundo espiritual, no ambiente espiritual daquele ambiente, as situações da guerra. São vibrações venenosas, o ódio envolvendo aquele ambiente, em situações em profunda desarmonia, as vítimas em situação de pavor na guerra, os espíritos encarnados, os homens encarnados, agressores, representando os países agressores, agindo com esta violência, numa situação de alienação mental, totalmente alienados dos valores eternos que cada um deles representa. De modo que o nosso ministro Benevenuto, ele explica que o Espiritismo, ele realmente é o Consolador. E ele até descreve que, em função da nossa pouca evolução, nós não entendemos o valor sagrado do Espiritismo. Enfim, amigo, são conteúdos importantíssimos para a nossa formação espiritual. Então, vamos para o item 3, ou melhor, amigos, vamos para a página 3. É a página 3, slide 3. Temos aí fragmentos do capítulo em que nós visitamos o capítulo em suas informações, em os seus conteúdos. Então vamos analisar as orientações sábias
do ministro Benevenuto, ele é ministro do Ministério de Regeneração. Então vamos às palavras desse irmão mais velho, a fim de que possamos assimilar este conhecimento tão importante em nossa vida, porque o conhecimento espiritual, amigos dos estudos, o conhecimento espiritual permite que nós possamos penetrar a essência da vida, entender a vida no sentido amplo em que nós estamos transitando por esta esfera material. Devemos fazer o melhor para todos, para aqueles que se encontram em nossa volta, agir sempre com a prudência, com a elevação espiritual, mas entendermos que este mundo aqui ele é transitório. Então vamos à leitura dessa primeira parte, dos fragmentos do capítulo da página 3. Narração André Luiz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e entendemos aqui alguns aspectos importantes. O ministro diz que não basta ao homem a inteligência apurada. É necessário, sabemos todos nós, que a nossa razão, conforme já explicaram anteriormente, a nossa razão não pode ser falseada pelas nossas vaidades, pelo nosso egoísmo, orgulho. E o ministro Benevenuto, ele, ao ser indagado por um dos irmãos naquele recinto, naquele ambiente, na colônia espiritual Nosso Lar, o ministro está explicando para diversos amigos a sua visita à Polônia no início da Segunda Guerra Mundial. E ele está descrevendo, ele está ali informando, ele está esclarecendo a ambiência espiritual da guerra, o mundo espiritual, o mundo astral da guerra. E ele está explicando que tais situações estão ocorrendo porque a razão de cada irmão encarnado naquela época na Europa, a razão de cada um deles se encontram ainda no materialismo, numa visão limitante da vida. Mas quando a nossa razão ela se ilumina em Cristo, nós iremos evitar guerras, sejam guerras internas ou externas, guerras domésticas ou guerras de forma coletiva, porque nós entendemos que a vida verdadeira se encontra em Cristo. Então vamos aqui, amigos, para o segundo fragmento, em que o ministro Benevenuto ainda explica a respeito das indagações. Ele está respondendo às perguntas dos irmãos que se encontram em volta perante ao ministro. Então vamos à segunda parte. Narração André Luiz. O Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Momento na leitura, amigos dos estudos. Temos aqui esta parte final importante, que o ministro esclarece que quando nós nos aproximamos do Espiritismo, tentando estudar este conteúdo sagrado, ainda, segundo o ministro, nós misturamos, nós incluímos nos pressupostos da doutrina espírita, nos seus princípios luminosos, libertadores, antigos vícios religiosos que nós temos de vidas passadas. Isto é, amigos dos estudos, nós temos personalidades no campo da religião em que nós não conseguimos superar comportamentos nocivos, considerando que nós podemos assimilar e ter conquistado valores
ter conquistado valores religiosos importantes para nossa vida material. Mas quando tais vícios, quando tais comportamentos eles são nocivos, nós impregnamos os princípios, os conceitos, as orientações da doutrina espírita segundo a nossa pouca visão. Nós não conseguimos desenvolver o espiritismo sem contaminar esta fonte. Nós contaminamos a doutrina espírita com as nossas personalidades desequilibradas e não conseguimos entender a doutrina que foi prevista pelo Cristo ao dizer que ele iria enviar o Consolador. Então vamos continuar a leitura. Narração André Luiz. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Finalizamos as palavras orientadoras do ministro Benevenuto e temos aqui, nessa parte final, o ministro diz que quando estamos vivendo, estudando o Espiritismo, nós temos ainda dificuldade de entender essa verdade. E ele diz aqui, invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. E nós precisamos, todos nós precisamos, amigos dos estudos, viver a verdade da doutrina espírita, não somente nos lábios, mas desenvolver valores internos que vão, pouco a pouco, acontecendo, valores internos em nós, eles vão ganhando vida no mundo externo, vão se apresentando no mundo externo com a reforma íntima, com a paciência, com comportamentos que vão harmonizar as vidas que se encontram em nossa volta. Enfim, amigos, viver o Espiritismo é desenvolver valores no nosso mundo interno para que nós possamos fazer a leitura de forma impessoal, sem contaminar os princípios libertadores do Espiritismo, da doutrina espírita, sem contaminar com o nosso ego ainda infantilizado, com as coisas que passam. Então vamos para o slide número 4. Eis aí o slide número 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Temos aí no quadro central, frisado em vermelho, Livro Nosso Lar, capítulo 43, em que, conforme dito, o ministro Benevenuto de Regeneração, do Ministério de Regeneração, está esclarecendo a respeito da sua visita ao território da Polônia, em que se iniciou a Segunda Guerra Mundial. E na ambiência espiritual deste território, o ministro está revelando as situações que estão ocorrendo na Segunda Guerra Mundial. E temos aí as consequências de todas as guerras, todos os atos em que, infelizmente, nós agimos de forma transgressora e vão gerando consequências diante da vida espiritual. E temos o quadro primeiro, lembrando que nós estamos fazendo, como sempre, estas correspondências dos conteúdos da doutrina espírita e do Evangelho do Senhor Jesus, a fim de que possamos entender cada capítulo do livro Nosso Lar num sentido mais amplo, apresentando as bases da doutrina espírita e procuramos entender os personagens, como eles se enquadram, como eles se ajustam diante da base doutrinária. E no capítulo de hoje, 43, temos aí as consequências de uma guerra em que cada espírito encarnado ele está agindo, cada espírito encarnado naquela oportunidade, na Segunda Guerra Mundial, sendo as vítimas,
e os agressores. Lembrando que as vítimas estão resgatando daquele ambiente horrendo da guerra as situações que ocorreram em suas vidas no passado e estão se libertando de alguma forma. Mas enfim, então vamos entender que quando um líder mundial, um país agressor, esta coletividade que está agredindo outra coletividade, por sua vez, cada cidadão que aderiu à ideia da guerra, quais as consequências desses atos do ponto de vista espiritual, da doutrina espírita, do cristianismo primitivo? E no quadro 1, temos, já conhecido por todos nós, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, e iremos apresentar uma pequena parte do artigo 28 do Código Penal da Vida Futura. E temos este trecho, este fragmento, que diz o seguinte, considerando, amigos dos estudos, que nós estamos analisando cada gesto, cada ato desses agressores, desses irmãos infelizes que defenderam a guerra como uma solução, e nós sabemos que não existem soluções diante da guerra pelas vias das agressões, uma vez que Jesus, o governador do planeta, determinou que nós amássemos o nosso próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então vamos fazer a leitura deste artigo 28, que diz o seguinte: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então, amigos dos estudos, o soldado, o indivíduo que defendeu a ideia da guerra e gerou no mundo concreto esta agressão coletiva, estes atos horrendos em que, infelizmente, vitimaram vidas, e estes irmãos, eles serão responsabilizados por tais atos. E quando eles desencarnam, conforme o ministro Benevenuto informou, esses soldados, ao desencarnarem, mentalmente eles estão envolvidos pelas forças tenebrosas do umbral, das trevas, e são levados para aqueles ambientes dos abismos, desses mundos sombrios. E a situação espiritual de cada um deles não poderiam ser outras, porque se eles, na vida material, na vida corpórea, eles defenderam a discórdia, a guerra, na vida espiritual, ao desencarnarem, ao deixar o mundo material, eles vão se encontrar na vida espiritual com as mesmas ideias, com os comportamentos em sintonias com os comportamentos quando eles estavam encarnados. Isto é, ninguém se transforma quando deixa o corpo físico através da morte orgânica. O nosso perispírito, o nosso espírito se apresenta na vida espiritual com as mesmas ideias. Por isso que é importante a reforma íntima, se transformar para melhor. Entender a palavra da cruz, o Evangelho do Mestre Jesus, que ensina que devemos renunciar nós mesmos, colocar a nossa cruz nos ombros e seguir o Mestre. Então, estas consequências, a lei de causa e efeito, vai envolver cada irmão que defendeu a ideia da guerra, que gerou estas situações que todos nós já sabemos que não gerou felicidade para ninguém. Então aqui diz com muita clareza, no artigo 28 do Código Penal da Vida Futura: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então vamos no quadro número 2, lembrando que nós estamos estudando o capítulo 43 do livro Nosso Lar. E no quadro 2, eis aí a mensagem do Mestre Jesus, o seu Evangelho, encontra-se em Mateus, capítulo 8,
versículo 22. E Jesus assim falou: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eis aí, amigos, a palavra do Mestre. Ele diz: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O Mestre Jesus orienta que toda guerra, interna ou externa, doméstica ou social ou coletiva, na realidade, nós vivemos uma espécie de morte espiritual, quando nós não entendemos a palavra de vida eterna, que o Evangelho se apresenta, que o Evangelho nos envolve quando nós buscamos o Mestre Jesus. Então, amigos, devemos entender que quando Jesus fala, segue-me e deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, é que na realidade todos nós, ainda prestigiamos, valorizamos as coisas que passam, que não representam vidas. E ao valorizarmos de forma excessiva o que nós iremos deixar nesse mundo material, nós expressamos não vida, mas expressamos a morte, no sentido de uma vida improdutiva, de uma vida estéril, sem a vida em Cristo. Isso ocorreu na Europa, conforme o ministro está esclarecendo. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas em guerras, elas vivem uma espécie de morte espiritual, porque sem vida em Cristo, nós morremos. E Paulo de Tarso nos ensina, segundo as palavras de Paulo de Tarso, ele diz o seguinte: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Para que o Cristo viva em nós, amigos dos estudos, precisamos evitar esta identificação com as coisas transitórias, com poder temporal, que para o universo, para a luz maior, são coisas mortas, não representam vidas. Então vamos para o quadro número 3, amigos dos estudos. Temos aí Livro dos Espíritos, questão 798. Allan Kardec pergunta sobre o Espiritismo, já que o ministro Benevenuto falou a respeito do Espiritismo. Então estou trazendo aqui uma pergunta a respeito da doutrina espírita. Então vamos à pergunta com a resposta. Lembrando que a resposta, amigos dos estudos, eu estou apresentando uma pequena parte da resposta, um trecho. Então vamos à pergunta. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Finalizamos a resposta com a pergunta, e Allan Kardec, ao apresentar esta indagação, esta pergunta da questão 798 do Livro dos Espíritos, ele traz aí uma orientação importante. Primeiramente, ele pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E a resposta diz, amigos dos estudos, que vai se tornar uma crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Interessante, porque está na natureza. Segundo a resposta, o Espiritismo ele expressa a própria natureza da vida, os valores da vida. Tem o Espiritismo como uma orientação natural. É uma doutrina
revelada, ela não foi criada por nós encarnados no sentido dos pensamentos, ela foi codificada por Kardec, nosso mestre, orientador, professor. Mas é uma revelação espiritual. Então podemos configurar que a natureza, as leis naturais, as leis de Deus, elas apresentam, tais leis, o próprio Espiritismo como uma base, uma orientação, um alicerce em suas orientações, em seus esclarecimentos. Então a doutrina espírita, ela faz parte da natureza espiritual. Então quando nós entendemos intuitivamente a vida, penetramos pensamentos divinos através da oração, nós, de alguma forma, também estamos entendendo o Espiritismo. Porque o Espiritismo, segundo essa resposta, ele se encontra, ele está na natureza, isto é, na formação de tudo, na formação dos mundos. É muito profundo tudo isso, não é isso, amigos dos estudos do livro Nosso Lar? Então, amigos, nós iremos encerrar. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre viver as pegadas, as orientações do Mestre Jesus, o herói da cruz, aquele que ensinou que devemos perseverar, termos esperanças e procurar viver com os olhos, com o olhar no firmamento do nosso Deus que criou tudo. É isso, amigos. Agradecemos, amigos, pelo encontro de hoje e que possamos viver estas orientações dos quais nós estudamos no capítulo 43 do livro Nosso Lar. Então vamos finalizar, encerrar com a nossa oração. Pai da vida, consola os nossos corações e que possamos sentir a Tua presença. Abençoe os necessitados do pão material e do pão espiritual. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus.